Olá a todos, eu me chamo André Garrido. Gratidão, seja bem-vindo ao canal André Garrido, a chave para o sucesso. Gratidão ao Pai Universal, Criador do Cosmos, de todo o planeta Terra. Gratidão por poder estar aqui, poder lhe ajudar, lermos, estudarmos junto Pensa e Enriqueça, de Napoleão Hill. Antes eu venho te pedir, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, largue seu dedo aí, seu comentário, ative o sininho, que isso é muito bom para todos nós, ok? Gratidão. E antes eu venho te pedir, desligue agora a TV, desligue tudo aquilo que não agregue, não faça você evoluir. E vamos abrir o livro, vamos abrir a chave do conhecimento, vamos abrir a chave do entendimento, a chave da nova verdade que estamos buscando no conhecimento, na leitura dos grandes livros, ok? E antes eu venho deixar uma reflexão para dizer para você: pare de reclamar, pare de reclamar e tome uma atitude. Ninguém vai dar o primeiro passo a não ser você. Então só depende de você para dar o primeiro passo. Só depende de você para você acreditar nos seus projetos, naquilo que você já idealizou, já escreveu e já se vê realizado. Só depende de você. E já falamos isso também, que a reclamação é equivalente, 5 minutos de reclamação é equivalente a 50 minutos de queda da imunidade. Então, delete a murmuração, a reclamação. E fora que a pessoa que está vibrando nessa energia de reclamação, ela está numa energia muito ruim, muito baixa. Então, o que ela vai atrair para ela? Coisas ruins. Então, delete a reclamação, delete a murmuração. Isso não agrada ao Pai Universal e muito menos será bom para a sua vida. Então, delete isso e levante-se de onde você está, levante-se da sua cadeira e dê o primeiro passo para acreditar naquilo que você tem, que o Pai já te deu as faculdades mentais, o Pai já te deu esse universo maravilhoso para você materializar e manifestar aquilo que você acredita, aquilo que você quer para você, ok? Então vamos juntos aí nesse grande projeto aí, desse grande empreendimento do conhecimento. Vamos malhar nossa mente agora, né? Vamos para a parte 74, página 306, parte 74, página 306. Estamos falando aqui, né? Falamos sobre os sintomas, né? Medo e queda, medo da crítica, né? E vamos entrar nos sintomas do medo da crítica. Que coisa terrível, né? Menos resultado dos filhos. E os pais podem obter menos resultado dos filhos. As críticas acabam semeando o medo. Olha aí, ó. Olha o que as críticas fazem com as nossas vidas. A crítica acaba semeando o medo ou o ressentimento nos corações humanos. Nunca vão gerar amor ou afeição. Então a crítica ela tem uma igualdade muito negativa, muito ruim, né? E tu vê que ela cria, né? Acaba semeando o medo, né? Que é uma coisa também terrível, porque o medo faz a pessoa parar, ficar paralisada. Ou ressentimento nos corações humanos, que não gera amor e afeição. Muito terrível. O medo das críticas. Agora vamos falar do sintoma do medo da crítica. Esse é um medo quase tão generalizado quanto o medo da pobreza, e os efeitos são igualmente fatais para as realizações pessoais, principalmente porque destrói a iniciativa e desencoraja a imaginação. Os maiores sintomas desse medo são a aversão social. Geralmente se manifesta pelo nervosismo, pela timidez numa conversa. E na hora de conversar, de conhecer estranhos, movimentos confusos das mãos e das pernas e desvio frente dos olhos, desvio frequente dos olhos, né? A pessoa, ela fica com tanta timidez, tanta coisa que ela não consegue olhar no olho da outra pessoa e fica se mexendo as pernas, desviando os olhos, né? Isso é aversão social, tá? Falta de compostura, expressa pelo descontrole de voz, tá?
nervosismo diante dos outros, má postura corporal e memória fraca. Olha que coisa terrível. A falta de compostura expressa pelo controle de voz, a voz fica descontrolada, nervosismo diante dos outros, má postura corporal e memória fraca. Essa é a falta de compostura. E a personalidade, vamos ver aqui. Falta de firmeza nas decisões, de charme pessoal, de capacidade de expressar opiniões definitivas. A pessoa não tem opinião definitiva. O hábito de fugir das questões em vez de enfrentá-las de frente. Concordar com a opinião dos outros sem examiná-la com cuidado. Tem que examinar primeiro a opinião, antes mesmo estar botando a mão na cabeça, amém, amém, concordando sem saber a finalidade daquilo. Complexo de inferioridade. Olha aí, ó, complexo de inferioridade. O hábito de se auto-engrandecer pelas palavras e ações como forma de encobrir um sentimento de inferioridade. Usar palavras difíceis para impressionar os outros, normalmente sem saber o que elas realmente significam. Limitar as roupas, as maneiras e o discurso dos outros. Gabar-se de realizações fíticas. Às vezes passar uma imagem superficial de superioridade. Isso é o complexo de inferioridade. Extravagância. Hábito de estar no mesmo nível do vizinho, gastando mais do que se ganha. Olha aí. Extravagância. Hábito de estar no mesmo nível do vizinho, gastando mais do que se ganha. Não tem controle, né, de suas finanças. Falta de iniciativa. Desperdício de oportunidade para progredir na vida. Medo de expressar a própria opinião, falta de confiança nas próprias ideias, dando respostas evasivas e perguntas vindas de superiores, hesitação na fala e nas maneiras, trapaça tanto nas palavras como nas ações. Isso é a falta de iniciativa. Agora vamos ver a falta de ambição. Preguiça física, mental, falta de assertividade, lentidão na hora de tomar decisões que são facilmente influenciadas pelos outros. A pessoa não tem a firmeza da sua opinião, é facilmente influenciada pelos outros. Hábito de criticar os outros pelas costas quando se elogia de frente. Terrível isso, hein? Isso elogia de frente, mas virou as costas, está enfiando um canivete nela, né? O hábito de aceitar a derrota sem protesto e de desistir de um projeto ao sofrer a oposição. Veio a oposição, já desistiu, larga tudo na hora. Desconfiar dos outros sem motivo. Olha aí, ó. Falta de tanto no modo de falar e agir, incapacidade de aceitar a culpa pelos próprios erros. Então, a falta de ambição é terrível. Medo da doença. Esse medo pode ser ligado tanto à herança física como social. Na origem está muito ligado às causas do medo da velhice e da morte, porque leva as pessoas a ficarem muito perto de mundos terríveis, que elas não conhecem realmente, mas dos quais já ouviram histórias angustiantes. Também a opinião corrente de certas pessoas antiéticas que se dedicam ao negócio de vender saúde ajudam bastante a manter vivo o medo da doença. Olha aí. Em geral, as pessoas têm medo de doenças por causa das terríveis imagens que foram plantadas na cabeça delas do que pode acontecer se a morte chegar. E também temem as despesas econômicas que a doença pode trazer. Um médico de respeito avalia que 75% de todos os pacientes que procuram médicos sofrem de hipocondria. Doenças imaginárias, né? Hipocondria, doenças imaginárias. Já foi mostrado
com muita clareza que o medo da doença, mesmo quando não há menor motivo para isso, geralmente produz o mesmo sintoma físico da doença de que tanto receia, ou seja, o que está no mental, a doença mental, vem para o corpo físico e acaba indo para o corpo e se tornando algo real. A mente humana é poderosa, olha, nossa mente é muito poderosa. Pode construir ou destruir, jogando com essa fraqueza comum da humanidade. Os vendedores de remédio patenteados ganham verdadeiras fortunas. Essa forma de intimidação sobre uma humanidade crédula que se tornou tão dominante há 20 anos que a Cullis Weekly Magazine moveu uma implacável campanha contra algum das piores espécies do ramo dos remédios patenteados. Quando a epidemia da gripe estourou durante a Grande Guerra, o prefeito de Nova York teve que tomar medidas drásticas para conter o estrago que as pessoas estavam causando a si mesmas pelo medo endêmico que tinham da doença. Olha aí. O medo tomou conta da mente dessas pessoas. Ele convocou o jornalista para uma reunião e disse: senhores, acho que se faz necessário pedir para que não publiquem manchetes garrafais sobre a epidemia da gripe. Ele teve que interferir na mídia para parar com isso, de falar tanto nisso, porque estava aumentando o terror do medo na mente das pessoas. Se os senhores não cooperarem comigo, vamos nos ver diante de uma situação que não teremos como controlar, que aí fica totalmente incontrolável, né? Aí então os jornalistas deixaram de publicar histórias sobre a gripe e em um mês a epidemia havia sido controlada. Olha só que fato extraordinário. Por que extraordinário? Porque mostra que, né, o nível, né, de massa, a população está muito ligada à mídia, né, às televisões. A gente acabou de falar, desliga a sua TV. Por quê? Tu vê o exemplo aqui que Napoleão Hill deu, que os jornais, quando deixaram de publicar as histórias sobre a gripe, sobre a doença, sobre o que ela é capaz de fazer com a pessoa, enfim, os estragos, tirou os noticiários da gripe, em um mês, olha só que coisa, em um mês a epidemia havia sido controlada. Isso é um exemplo para todos os países do planeta Terra, o qual fica alimentando a notícia de doenças, de epidemias, aumentando isso como se fosse algo sobrenatural e aonde só vai trazendo mais doenças, só vai trazendo, porque a principal doença começa aqui, ó. E acabamos de ver aqui que a mente humana é poderosa. Então tu imagina essa mente poderosa que eu e você temos, está sendo bombardeada pela mídia, pelos jornais, dessas doenças, dessas epidemias, de toda notícia ruim que ela é capaz de fazer em você. O que ela vai gerar em você? Sucesso, realização? Claro que não. Ela vai gerar medo. Medo. Você vai ter medo de abrir a porta, de sair. Você vai ter medo de trabalhar. Você vai ter medo de ir na rua. Você vai ter medo de andar no ônibus, no carro. Enfim, você vai ter medo de estar em qualquer lugar. E vai criar um pânico. E aquilo que você mais teme é o que vai te acontecer. Que tu vê que aconteceu com Jó, né? O exemplo lá na palavra do Senhor em Jó, no livro de Jó. Que ele mais temeu aconteceu na vida dele. Então as pessoas que temem muito isso, que mais elas vão temer dessa epidemia, o que vai acontecer na vida delas. Por quê? Por causa do medo. Tá aqui, ó, a doença começa na mente. Então isso aqui é um exemplo para todo jornal, todo mundo vê do planeta que isso aqui é um exemplo fantástico. Os jornais deixaram de publicar histórias sobre a gripe e em um mês a epidemia havia sido controlada. Tá vendo? Tudo começa aqui. Numa série de experiências feitas há alguns anos, ficou provado que as pessoas podem adoecer exclusivamente pela sugestão. Olha aí, ó. As pessoas podem adoecer pela sugestão. Realizando essa experiência, fazendo com que 3
conhecidos visitassem vítimas a quem fizeram a seguinte pergunta: o que está afligindo? Você parece muito doente? O primeiro questionador geralmente levantava a vítima a sorrir e responder repetidamente: ah, que nada, eu estou bem. Olha só. O segundo normalmente recebia a resposta: não sei o que é exatamente, mas não estou me sentindo muito bem. Enquanto para o terceiro a vítima confessava sinceramente que estava passando mal. Tente fazer isso com um conhecido. Se duvidar que pode fazê-lo e se sentir angustiado, mas não vá longe demais. Okay? Isso aqui ele botou como exemplo. Uma seita religiosa costuma ser vingada dos inimigos pela bruxaria. Os integrantes lançam um feitiço contra a vítima. Há provas substanciais de que uma doença às vezes começa com um impulso do pensamento negativo. Olha aí. Então a doença começa com o impulso do pensamento negativo. O impulso assim pode ser passado de uma mente para outra, pela sugestão, ou seja, pela sua sugestão você pode passar esse impulso da sua mente para a mente que está próxima a você, da pessoa que está próxima a você. Né? Pela sugestão ou criada na própria cabeça da pessoa. Um dia um homem que era mais sábio do que a própria frase pode dar a entender me disse: quando uma pessoa me pergunta como estou me sentindo, sempre tenho a vontade de responder com um soco na cara. Olha só. Médicos costumam mandar que os pacientes mudem de áreas para melhorar a sua saúde. Olha aí, mudar de ambiente. Mudar de ambiente para ele mudar o que? A forma de pensar. Porque uma mudança de atitude mental, olha aí, ó. Porque uma mudança de atitude mental é necessária para a recuperação desse paciente, para a sua cura. A semente do medo da doença mora dentro de todo ser humano. Preocupações, medo, falta de incentivo, decepções no amor e nos negócios ajudam essas sementes a germinar e a crescer. A recente depressão econômica fez os médicos ficarem correndo de um lado para o outro, porque todo tipo de pensamento negativo pode causar uma doença. Por isso que acabamos de ver a tabela das frequências negativas, né, no vídeo anterior. Vamos fugir desses pensamentos negativos. Fuja, corra disso. Coloque só sua mente coisa de bem, da paz, as boas vibrações, pensamentos positivos, pensamentos de bem, de coisa de paz, coisas que vai te agregar, que vai fazer você evoluir. Você evoluir aqui nessa terra. Lembra da sua missão aqui na terra, nossa missão básica, de evoluirmos, de termos controle de nossas emoções, de ajudarmos o próximo, de sermos o exemplo aqui nesse planeta. Então as decepções no amor e nos negócios estão no alto da lista das maiores causas do medo da doença. Olha aí, ó. As decepções no amor e nos negócios estão no alto da lista. Que coisa terrível. Estão no alto da lista das maiores causas do medo da doença. Um jovem certa vez sofreu uma desilusão amorosa que fez dar entrada no hospital. Passou vários meses entre a vida e a morte. Olha aí, entre a vida e a morte. Um psicólogo foi chamado para ajudar. O especialista trocou as enfermidades e o colocou perto de um paciente. Perto do paciente. Uma jovem muito atraente que começou no arranjo prévio com o médico a tratá-lo amorosamente desde o princípio, desde o primeiro dia na função. 3 semanas depois o paciente recebia alta. Olha aí, ó. 3 semanas depois o paciente recebia alta no hospital, agora sofrendo de uma doença totalmente diferente. Estava apaixonado, a doença da paixão. O remédio devia ser só um placebo, mas o paciente e a enfermaria acabaram se casando. O paciente e a enfermeira acabou se casando, que a enfermeira, né, está dizendo aqui, muito atraente, estava ali dando atenção àquele jovem
E olha que coisa, o remédio deveria ser um placebo, mas o paciente e a enfermeira acabaram se casando. Então os dois acabaram se casando. Ambos gozaram de uma boa saúde enquanto escrevo esse livro. Olha que coisa, que história extraordinária. Então vamos parar por aqui, que nós temos que mastigar aos poucos, refletir nessa palavra tremenda e saber que a tua mente, a minha mente, a nossa mente, ela é poderosíssima. É poderosíssimo. Então cuidado com o que os seus olhos veem, cuidado com o que você vê na mídia, porque a doença começa aqui. Tu viu o exemplo que ele deu aqui, né? Os jornalistas tiraram as notícias ruins em relação à gripe, em um mês a epidemia estava controlada. Isso é um exemplo aí, ó, para todos os países que fica aí todo dia injetando na mente da população de massa essas notícias terríveis do que ela causa, do que ela faz, e o medo só vai o quê? Crescendo, crescendo e crescendo. Vira uma doença e o que a pessoa mais teme acontece sobre a vida dela, e se não até a morte da pessoa. Então isso é muito sério. Vamos refletir nessas palavras, vamos absorver, vamos botar isso no nosso subconsciente, de novo, repetindo essas verdades, que isso sim é o que te agrega, isso sim, o conhecimento é o que vai fazer você evoluir, isso sim vai você fazer ter o controle de suas emoções, isso sim vai fazer você ser um bom exemplo nesse planeta Terra, e você e eu, todos nós, fazemos um mundo melhor. Um forte abraço do André Garrido, a Chave do Processo. Gratidão, é um prazer em servir. Tamo junto, até o próximo vídeo.